Como blindar sua mente e ser uma pessoa antifrágil? Quando os desafios da vida te encontrar, esteja em movimento. Esse vídeo ele vai te encontrar no momento certo. Os desafios, os obstáculos, as adversidades vai surgir o tempo todo. O que você vai fazer com elas é o que vai definir a sua história. A vida sempre, sempre vai surgir desafios. Seja lá doenças, violência, injustiça, várias situações vai acontecer ao longo da sua vida. E você precisa saber equilibrar tudo isso que vai acontecer. A vida não é um morango, eu sempre falo para você, não é um morango. Mas como você vai reagir diante das situações é o que vai definir a sua vida daqui para frente. Os desafios da vida sempre me encontraram, sempre, e eles sempre vão me encontrar. Sendo que eles vão encontrar agora uma mulher muito mais forte, uma mulher muito mais blindada e uma mulher muito mais resiliente do que eu fui quando eu era há um tempo atrás. Hoje ele vai encontrar uma pessoa muito mais antifrágil. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você, como você blindar a sua mente diante das adversidades e entender que sim, elas vão surgir e elas podem surgir. Mas como você vai reagir diante delas é o que vai definir toda a sua história. Se você gosta de assuntos relacionados à mentalidade, neurociência e desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo. Vamos ao vídeo. Os desafios da vida, eles vão surgir o tempo todo. Eu lembro que lá em 2013 surgiu um dos maiores desafios da minha vida que mudou toda a minha história. Em 2013 eu estava no auge da minha carreira, no auge da minha vida acadêmica e no auge da minha vida no esporte. Eu treinava judô intensamente. Eu fazia faculdade de jornalismo e eu estava muito bem feliz na minha carreira, né, fazendo alguns trabalhos como freelancer. Estava começando a fazer alguns trabalhos como freelancer numa agência de publicidade, como estagiária. E a minha vida ela deu uma viravolta, ela deu um giro 360 graus. E foi algo que aconteceu que eu fiquei paralisada, eu não sabia o que fazer. Eu machuquei o joelho, eu tive uma lesão no menisco por conta do excesso de treino e uma vida muito corrida, porque eu queria fazer tudo, eu queria ser aquela mulher imbatível, eu queria ocupar meus horários de tudo. De manhã estava fazendo esporte, à tarde estudava, à noite fazia estágio, então era tudo muito louco. A minha vida era muito louca. Até que eu me machuquei. E aí eu fui ao médico meio que com receio da resposta que eu ia ouvir, e o médico falou para mim que eu ia ter que parar. Na hora eu fiquei super tensa, como assim eu vou ter que parar? Eu me alimentava bem, eu treinava bem, eu fazia tudo certinho, como assim eu vou ter que parar a minha vida? E o médico disse, ou você para e inicia um tratamento, ou você vai ter que fazer uma cirurgia. E isso eu estava no auge do judô. Para quem não sabe, eu amo artes marciais. Eu faço artes marciais desde criança. E eu me machuquei sério. E eu estava fazendo faculdade, precisava terminar minha faculdade. Tinha um estágio que eu não estava conseguindo conciliar. E aí eu tive que parar a minha vida. Eu tive que parar para me cuidar. E foi um dos momentos mais terríveis, assim, porque eu não queria, mas a vida me fez parar. Eu precisava desacelerar. E foi um dos momentos mais difíceis da minha história. Eu entrei no modo caverna, eu comecei a pensar e refletir o que é que eu ia fazer com aquela situação. Eu machucada, precisava terminar meu curso. E eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu só tinha duas soluções para mim. Ou eu me lamentava, ou eu reagia. Eu decidi reagir. Comecei um tratamento de fisioterapia, de pilates, de acupuntura. E nesse tratamento eu não parei. Mesmo fazendo todo o tratamento com fisioterapeuta, para poder fortalecer o meu joelho, para poder voltar ao treino, eu não parei. Eu não deitei para a dor. Eu estive em movimento. Eu continuei minha faculdade, eu continuei meus projetos, eu continuei a minha vida.
Porque muitas vezes acontece uma situação na nossa vida que é para nos parar, nos paralisar, fazer a gente refletir. E é nesse momento que você precisa entender que você não pode parar. Quando os desafios da vida te encontrar, esteja em movimento. Não pare, não deite para a dor. Não se abata diante das situações que vai acontecer. Os problemas eles vão surgir na sua vida o tempo todo. E o que você precisa fazer é entender que você não pode, nem deve parar diante dos desafios. Você tem que continuar. Porque quando essa lesão surgiu na minha vida, eu poderia ficar em casa chorando, morrendo, desacreditada de tudo, perdendo as esperanças. Não, eu precisava me cuidar, eu precisava do meu joelho, eu precisava de mim. Eu precisava voltar para os meus treinos, eu precisava concluir minha faculdade, eu precisava cuidar da minha carreira. E foi nesse momento que eu decidi continuar. Fiz o tratamento, depois que eu fiz o tratamento, melhorei do joelho, voltei para o tatame, concluí meu curso, finalizei meu estágio. Nenhum momento eu deitei para a dor. Então, quando uma situação ruim acontecer na sua vida, não pare diante dos desafios. Continua. Vai acontecer milhões de situações na sua vida e você precisa dar continuidade. Porque lá, muitas vezes, a gente não consegue enxergar uma solução no meio do caos. Quando aconteceu essa situação comigo, eu desabei. Eu não sabia o que fazer, porque eu estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida e, de repente, tudo mudou. Quando você pensa que tem todas as perguntas, vem a vida e muda todas as respostas. Mas você tem que entender o que essa situação, ela está tentando nos trazer como aprendizado. E foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida até hoje. Depois aconteceu milhares de outras situações, desafios, mas nenhum deles chega ao que eu passei. Eu desenvolvi uma mente blindada, que é essa mente blindada que eu quero ensinar para você, diante dos obstáculos. Você se torna antifrágil, você começa a ter uma resiliência que ninguém jamais vai entender. Você começa a criar uma casca na sua pele diante dos desafios, que isso é libertador. Porque pode vir um problema que for, você vai saber lidar com eles, porque você já passou por situações piores. Quantas pessoas a gente conhece que já passou por inúmeras situações de doenças muito mais sérias do que a minha, de perdas, de perder tudo, dar a volta por cima e conquistar tudo novamente, e não perder o sorriso no rosto, e não perder a esperança, e não perder a confiança em Deus e na vida. Então não desiste, não para diante dos obstáculos, continua. Não desiste em nenhum momento de acreditar que isso tudo vai passar. Tudo passa. O caos, a dívida, o desespero, a doença, tudo vai passar. Mas você precisa estar centrada. Você precisa estar equilibrada diante dos conflitos. Eu sei que muitas vezes a gente entra em desespero. Eu entrei em desespero na época. Eu não sabia o que fazer com aquela situação. Mas eu só tinha duas soluções. Ou eu reclamava da vida e me tornava vítima do mundo, ou eu simplesmente ia em frente, lutava. E eu nunca deixei de lutar pela minha vida. Diante dos obstáculos que ainda surgem até hoje, e diante de milhões de desafios que vão surgindo, eu simplesmente olho para ele e digo, o que é que eu vou aprender com essa situação? Claro que em algumas situações tem batalhas que não é nossa, tem batalhas que eu nem entro porque não vale a pena. E a gente tem que usar o nosso silêncio muito de forma estratégica. Nem todas as batalhas é nossa, nem tudo vale a pena você perder seu tempo e sua energia. Você tem que saber filtrar. Mas diante de algumas situações, você precisa olhar para ela e dizer o que é que eu vou aprender com isso e tirar uma lição dela. Não é se desesperar, é entender o que é que eu vou aprender com isso, o que é que isso tem para me ensinar. É tão libertador quando você começa a ter essa percepção da vida.
Meu joelho, ele dava sinais, eu que ignorei todos. Eu não estava bem, eu estava querendo performar o tempo todo. Eu queria ser a melhor, sabe? Quando você quer ser a melhor em tudo. Eu queria ser a melhor esportista, a melhor estudante, eu queria ser a melhor profissional. E eu terminei me machucando. E eu te digo, para quê? Muitas vezes não vale a pena. Para que você quer provar o quê? Provar para os outros. Provar para os outros o seu valor. Não precisa. Seu valor já é você. Você não tem que provar nem precisar de validação externa de ninguém. Você tem que provar para si mesmo o quanto você é importante, o quanto você é boa. Você tem que se olhar no espelho e dizer: eu sou incrível. Você não precisa de validação. Na época eu precisava de validação. Eu queria ser a melhor esportista. Eu queria estar no meu melhor auge, no meu melhor corpo. E eu me machuquei. E eu aprendi uma das maiores lições da minha vida que eu carrego até hoje. E muitas vezes a gente ignora tantas outras coisas, um relacionamento abusivo. A gente está ignorando amizades que já não servem mais ao teu propósito. Familiares tóxicos. Trabalhos que não têm mais a ver com seus valores. Quantas coisas a gente está ignorando? A gente simplesmente vai deixando para lá. E a vida vai passando e vai se tornando um ciclo vicioso. Até que você sofre uma decepção, se machuca. Por quê? Você simplesmente deixou para lá, ignorou, deixou as pessoas ultrapassar o seu limite. Não faça isso com você. A vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo à toa. Então escuta a tua intuição, escuta os sinais que a vida dá. Não ignora esses sinais. Lá em 2003 eu ignorei todos os sinais e eu me machuquei e eu precisei parar para poder voltar, para poder me cuidar. E eu te digo, não ignora os sinais que a vida vai te dando. E quando surgir obstáculos, não para. Esteja em movimento. Porque a vida requer de você coragem.